E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje aqui um vídeo mais que especial, aqui mais uma vez com Augusto Zimmermann, nosso jurista. E, gente, a gente vai falar hoje sobre tudo que está acontecendo no Brasil, como a gente vem falando, questão dos governadores, prefeitos, as ações da STF. Nas últimas horas aí, vocês podem ter visto que uma coisa absurda aconteceu. O STF pediu o afastamento de Bolsonaro. A gente vai abordar sobre isso, vai falar sobre a questão se é constitucional ou não, tudo que vem acontecendo no Brasil. E só que, para fazer um resumo básico sobre o Augusto, ele é um bacharel em Direito, ele é mestre em Direito Constitucional, ele é doutor em Filosofia do Direito, ele dá aulas aqui na Austrália. Augusto, vocês também você é reitor na parte de pesquisas do Direito, acho na Murdoch, se eu não estiver enganado, não consegui gravar tudo de cabeça. O Augusto também é presidente da Associação de Teoria Jurídica da Austrália e tem livros escritos de direito constitucional brasileiro. Na verdade, se não me engano, são 2 tomos, não é isso? Uhum. Fora... Na verdade, é a minha última publicação, porque eu já tinha publicado outros livros de direito constitucional no passado. Sim. E você também tem os livros sobre a questão da common law, que seria uma parte mais constitucional da Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Então você é o cara para falar de constitucionalidade. E aí, eu acho que a gente tem 2 pontos aqui para falar, como a gente discutiu aqui previamente, que é a questão das ações dos governadores e prefeitos e o que vem acontecendo em relação a isso aí, e essa questão que são nas últimas horas do pedido de afastamento de Bolsonaro. E aí, como basicamente o pedido de afastamento é quase com a consequência da primeira, eu acho que a gente pode começar sobre essa primeira parte da questão da ação dos governadores e prefeitos. Inclusive, você fez aquele artigo que se soltou no Instituto Federalista, que aí basicamente pode dar um norte, e aí eu solto a palavra para você. Tá ótimo. Essa é um plano de ação muito bom. Bom, você quer que eu comente, então, essa primeira situação, que é o fato do presidente Bolsonaro estar preocupado com as ações de natureza inconstitucional praticadas pelos prefeitos e governadores, prefeitos e governadores agindo de uma maneira que assola a Constituição e que realmente é um motivo de grande preocupação, porque coloca o povo à mercê dessa situação que num sentido maior, insustentável. Então, é preciso que a situação seja resolvida de uma maneira possível. E, infelizmente, o que está acontecendo, e aí você coloca esse artigo que eu escrevi, conjuntamente com o Fábio Condeixa, explicando que a democracia no Brasil está em quarentena. Não é só o povo em quarentena, no sentido maior é a própria democracia, e que o fato que é muito importante ser colocado de que quando a gente discute essas questões de quarentena normalmente é para pessoas que sofrem de algum sintoma que possa gerar um problema de crise de saúde. Por exemplo, pessoas que já contraíram a doença e que precisam ser afastadas do restante da população para que o problema não se propague. Mas você não tem como colocar em quarentena a população como um todo. Isso é tirania. É diferente. Existe uma diferença entre quarentena e opressão. Então, o que está acontecendo, eu coloquei isso muito claramente no meu artigo, é que existe uma ação que é puramente inconstitucional e é claramente autoritária das elites políticas locais que estão usando ou capitalizando essa crise de saúde no Brasil e também, obviamente, no mundo inteiro, para poder atacar o governo brasileiro, o governo federal e, principalmente, o presidente da República. E aí que entra a questão. Quando é que começa toda a questão da inconstitucionalidade da ação dos governadores? Porque, pelo que eu acho que eu vi assim por alto, que eu tinha visto, exemplo, tem coisas como, basicamente, decretar um estado de sítio e fechar tudo é atribuições do próprio presidente. Exatamente. Só que aí o STF até tinha batido no pé e tinha falado lá, não, que o STF agora decidiu liberar governadores e restringir a locomoção do povo. E até quem fez isso foi o Marco Aurélio, que também está envolvido aí nesse pedido de afastamento. Bom, na verdade, quando o STF decide alguma coisa, a gente poderia já ficar bastante suspeito a respeito, porque as decisões do STF normalmente são
no sentido de liberar prisioneiros e no sentido de eliminar ainda mais as garantias constitucionais. Então, obviamente que o STF perdeu a credibilidade nesse sentido. Deixou há muito tempo de ser o verdadeiro guardião da Constituição e serve aos interesses de elites políticas escusas. Uma das razões para que isso aconteça é o fato de que, muito embora numa outra sociedade onde o Estado de Direito seja respeitado, juízes que são nomeados por grupos políticos tendem a agir com independência, no Brasil o que acontece é que alguns desses membros do STF foram colocados ali naquela devida posição para servir interesses políticos escusos. Obviamente que uma decisão de liberar ou aceitar uma medida de natureza arbitrária, como essas medidas que estão sendo normalmente agora praticadas por alguns prefeitos e governadores, isso não nos deixaria muito surpresos se nós conhecêssemos o histórico do STF nesse sentido, que tem sido uma corte que não tem cumprido o seu papel constitucional de defesa do Estado de Direito e das instituições democráticas. E, na verdade, esse chancelamento da atitude arbitrária dos prefeitos e governadores causa, mais uma vez, um desgaste à imagem do judiciário no Brasil, mas que pode causar tais medidas de natureza arbitrária, eu diria até de natureza autoritária, sem dúvida nenhuma, arbitrária e autoritária, causando, nesse sentido, um sofrimento desnecessário ao povo, e principalmente aqueles setores do povo mais humildes. Então, esse é um atentado não apenas ao texto constitucional, mas um atentado aos direitos fundamentais da pessoa humana, incluindo-se aí a própria vida, porque esse tipo de medida pode causar muitas mortes de pessoas inocentes, inclusive suicídios, e certamente que o colapso da economia, gerando muitos desempregos, também causarão esse tipo de problema de afronta aos direitos fundamentais da pessoa humana, inclusive o direito à vida e o direito à liberdade. Falando assim, em termos constitucionais, onde que começam os problemas das ações dos governadores e dos prefeitos? Bom, é difícil de até começar a explicar quais são os problemas, porque os problemas são tantos problemas que a gente pode colocar aí, talvez em vários grupos. Um deles seria a questão moral, que certamente são ações que atentam contra a população brasileira. Então, basicamente, são ações que, num certo sentido, indiretamente, têm como objetivo a desmoralização e a desestabilização do governo federal, da imagem do presidente da República. Então, porque esses grupos têm como objetivo o eventual impeachment do presidente da República, eles estão usando qualquer tipo de meio possível e necessário, inclusive ao preço de uma tragédia, que é exatamente colocar a população brasileira numa situação lamentável de necessidade e de submissão a esse tipo de poder arbitrário. Mas tocando nesse sentido do poder arbitrário, quando você tem medidas dessa natureza, porque obviamente que medidas extraordinárias necessitam situações, só podem ser aplicadas em situações extraordinárias, a Constituição Federal muito claramente prevê a necessidade de um estado de emergência ou de calamidade pública, e que pode ser decretado esse estado de emergência através de, como você bem coloca, uma decisão através de decreto do presidente da República, e que só pode ser feito mediante uma prévia consulta ao Conselho de Defesa Nacional e ao Conselho da República. E a decisão final cabe à própria pessoa do presidente. O que esses
mini ditadores estão fazendo, o que essa gente absolutamente desprezível está fazendo, é basicamente adotar um regime de fato Estado de Direito, um de fato Estado de sítio, impondo medidas altamente draconianas que profundamente afetam o bem-estar e os direitos fundamentais do povo brasileiro. Essa gente está atentando contra o povo brasileiro, atentando contra direitos fundamentais e usando uma espécie de fato estado de sítio, estado de emergência, quando, na verdade, apenas o presidente pode decretar para a proteção da sociedade e, num sentido maior e mais último do uso da atribuição, a proteção do Estado democrático de direito. E aí, o que é que pode ser feito para responsabilizar os governadores, prefeitos? O que juridicamente poderia ser feito? Não sei, o presidente poderia acionar o PGR, o AGU, ou um grupo de advogados, ou teria que ser um juiz local. Como essa questão poderia, não sei, começar a tentar ser resolvida nesse atual momento? Ora, fica muito difícil, porque você sabe que com as elites todas contrárias ao presidente, servindo aos seus interesses próprios e prejudicando sobremaneira, não apenas o presidente, porque é este a quem eles desejam atacar, mas prejudicando o povo, prejudicando as pessoas mais humildes e mais pobres. A decisão, passando por um meio da constitucionalidade, passando por veículos constitucionais e legais, ela fica muito que obstruída, mas é muito importante preservar a moralidade, preservar a legalidade. Então, a gente não tem como defender nada que não seja dentro dos limites da legalidade, porque senão a gente se equipara a esse tipo de gente que vive da corrupção e que vive da imoralidade e que vive da ilegalidade. A gente não pode se deixar levar por essa onda da ilegalidade, da arbitrariedade, do autoritarismo. O que é muito interessante é que essa esquerda fala muito de que os militares foram autoritários. O que eles estão fazendo é profundamente inconstitucional e profundamente autoritário e profundamente violador de direitos fundamentais básicos do ser humano. A minha solução para o problema é a decretação do estado de sítio. E aí o presidente tem poderes maiores para agir. E uma das coisas que é preciso é o povo passar a votar melhor, e algumas leis, inclusive o próprio Código Penal brasileiro, o Código Penal sendo alterado, para que essas pessoas não tenham atenuantes na aplicação da pena e que possam apodrecer na cadeia, porque é o lugar devido dessa gente. Num certo sentido, a gente poderia até ter uma ideia maior da palavra traição, porque isso, na verdade, não deixa de ser um atentado contra a soberania nacional, um atentado contra a ordem econômica constitucional e um atentado contra direitos fundamentais básicos da pessoa humana. Então, isso é uma declaração de guerra ao povo brasileiro. E eu acho que aí, nesse sentido, se pode aplicar a própria lei da segurança nacional. E caso o Bolsonaro resolvesse aplicar o estado de sítio ou algo assim do gênero, isso poderia abrir alguma brecha para o pessoal, por exemplo, que o pessoal ia chamar Bolsonaro de autoritário, isso aí é certeza. Mas em termos de questão jurídica, o STF, alguém poderia querer barrar Bolsonaro, alguém poderia barrar Bolsonaro sobre ele querer decretar estado de sítio ou não? Eu acho que é muito importante a gente poder renovar o STF dentro de uma perspectiva jurídica de profundo respeito à Constituição brasileira. Então, uma das coisas que poderia ser feita, se o Brasil sobreviver a essa tragédia que agora ataca o país, é exatamente a renovação do STF através da aposentadoria, que será compulsória de alguns juízes por causa da idade avançada, e uma renovação do STF. Outra coisa, porque como o STF ele é povoado por incompetentes e corruptos, então a solução para o STF é talvez uma emenda constitucional que aumente o número
de juízes no STF de uma maneira em que o presidente possa nomear pessoas de notória capacidade jurídica e reputação ilibada, porque o que a gente tem é de notória incapacidade jurídica e de reputação contestável. Então, isso tem que acabar. Então, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente vai precisar fazer no Brasil é de colocar juízes de natureza ilibada e competentes para as devidas posições. Assim, a gente pode restabelecer, quem sabe, o Estado Democrático de Direito. Mas e sobre a questão do estado de sítio? Se Bolsonaro tentasse agora aplicar um estado de sítio, poderia ter uma retaliação jurídica? Não poderia ter retaliação nenhuma, porque isso é previsto no próprio ordenamento constitucional. A Constituição brasileira prevê que em situações extraordinárias há necessidade de aplicação de medidas extraordinárias. O que está acontecendo é que o Bolsonaro, às vezes, não usa um poder de argumentação muito convincente, talvez até porque talvez ele tenha uma certa dificuldade de expressar as verdades dos fatos, isso é muito, muito claro, na minha opinião, mas o que acontece aí é que o Bolsonaro não agiria contrariamente à Constituição se resolvesse adotar algo que a própria Constituição prevê para situações dessa natureza. O que ele deve fazer, e que ainda não fez, talvez da maneira mais convincente, até talvez por causa do fato de que o jargão jurídico não seja muito do conhecimento do presidente, afinal ele não é um jurista, mas é que é preciso colocar isso muito claramente, que o autoritarismo e a inconstitucionalidade das ações praticadas pelas elites locais, desses governadores e prefeitos, gera uma necessidade de atuação do governo federal para a proteção do Estado de Direito, para a proteção da democracia e para a proteção dos direitos fundamentais do povo brasileiro. Então, o que eu quero colocar muito claramente é que as ações desses poderes locais são violadores da Constituição, são autoritárias e são, inevitavelmente, requisitantes de uma ação imediata de um poder maior, nesse caso, a própria ação presidencial, através de um regime jurídico que é previsto pela Constituição e que pode ser utilizado para esse tipo de situação, chamado decreto presidencial e de regulamentação do estado de sítio. Acho que no Brasil a única solução vai ser o estado de sítio nesse momento. É o estado de sítio que resolve o problema para que a democracia possa ser salva e para que o Estado de Direito possa ser salvo. Mas, acima de tudo, vamos pensar nisso, para que a vida das pessoas não se percam. Porque eu estou muito preocupado com a perda das vidas como resultado dessas ações irresponsáveis, quando a gente tiver pessoas passando fome dentro de casa. O pessoal fala muito, há muito tempo vem falando, tanto do AGU, o Advogado-Geral da União, o Mendonça, e também falam do Aras, o PGR. Nessa situação que a gente está, algum dos dois teria poder para fazer algo também contra esse pessoal? O Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral? Ou isso não é da alçada deles? Porque eu acho que eu vi alguém falando que duvida o fato de ser um procurador federal, ele não poderia se envolver em assuntos estaduais com relação aos governadores. Mas isso daí eu não tenho a mínima ideia. Todo mundo tem um comprometimento maior com a Constituição. A Constituição não é um documento federal, no sentido de ser um documento para ser aplicado em relação apenas ao poder central. A Constituição distribui os poderes entre o Estado, os municípios, porque os municípios são, de uma maneira quase que exótica no Brasil, considerados entes federativos, né? Quando, na verdade, uma federação normalmente é uma federação de estados. No Brasil, você tem a federação de estados, municípios e a União. Tudo aquilo que é previsto na Constituição Federal e que regula as atividades dos estados, inclusive porque a Constituição Federal é um documento muito convoluto. Até a gente comentou esse respeito na minha última discussão contigo, que, na verdade, a Constituição brasileira regula até mais do que deveria. Todos esses entes federativos. Então, usar da desculpa de que, sendo um servidor público em nível federal, nesse caso,
impede alguma ação com relação aos atos praticados pelos Estados, me parece que é até quase que uma comédia, porque a Constituição Federal ela regula tudo e todos de uma maneira absolutamente compreensiva. Inclusive, o próprio salário dos prefeitos e o salário dos governadores é regulado pela Constituição. O que é que não é regulado pela Constituição Federal? Então, esse tipo de argumento carece de validade, porque o advogado-geral da União, e principalmente o procurador-geral, ele tem mais uma tarefa de também zelar pelo Estado de Direito e, principalmente, se ele tiver alguma compaixão como ser humano, se preocupar com o povo dele. E é muito importante aí levar em consideração que a Constituição tem direitos fundamentais que não podem ser revogados por pequenos ditadores de prefeituras e governos estaduais. Esses tiranos não podem violar a Constituição e os direitos fundamentais, que são princípios invioláveis da Constituição, que não podem ser revogados e retirados do povo. Eu sei como posso falar, que os governadores não estão seguindo a linha, questão de leis e por aí vai. Só que na minha cabeça eu tenho uma pequena tese que eu acho que esse pessoal eles querem criar o caos, mas o caos, para mim, tem uma data para terminar, que seria dia 6. Para mim, dia 6, o caos tem que acabar ou dar uma pausa. E aí é o que eu queria, eu sei que isso aí, eu não sei se por lei isso é possível ou não, mas eu tenho para mim, que eu não sei se você viu, que Bolsonaro tinha dito primeiro que lotéricas e igrejas eram dois setores que teriam que estar abertos, lá pelo decreto dele, e porque eu acho que dia 6 é um grande problema, porque dia 5 é o dinheiro que o Bolsa Família cai na conta, e muitas aposentadorias também, e tem gente que vai sacar o benefício na lotérica. Então, se der dia 6, segunda-feira, e a população não tiver como acessar o dinheiro que eles têm direito, eu acho que isso daí pode realmente colapsar e ser o gatilho que falta para a coisa começar. Só que a minha dúvida é, tipo assim, é possível, assim, em termos jurídicos, um governador poderia criar uma exceção só para o dia, sei lá, apenas o dia 6 ou dia 7 a lotérica vai funcionar e depois eu vou fechar de novo. A gente tem que prestar atenção nisso, porque isso é uma questão muito importante. Os governadores, eles, mais do que nunca, têm limites de atribuições. E a Constituição, porque, como eu menciono, ela é muito detalhada nesse sentido, limita a capacidade dos governadores para agir desta natureza. O que está acontecendo e que vai acontecer é que os governadores estão criando um caos artificial, inflacionando o problema, para que, então, a responsabilidade venha a cair na figura do presidente. Esse negócio da Bolsa Família que você coloca e tudo isso tudo pode ser que seja o estopim necessário para que haja essa convulsão social. Agora, isso é de uma maluquice a toda prova, porque o que eu espero que aconteça é que o presidente da República possa se comunicar de uma maneira mais perfeita com o povo, muito embora tenha aí a dificuldade da dicção, mas mais importante do que isso é a dificuldade de conseguir um apoio da mídia, porque a mídia no Brasil ela é completamente esquerdista e conspira 24 horas contra este governo, ainda que às custas do sofrimento da população. Então, por exemplo, uma medida que foi muito errada tomada pelo Bolsonaro é não se preocupar com o poder da mídia, porque não adianta você estar no poder federal e ter o poder assim chamado político, mas perder a guerra cultural. E a guerra cultural, infelizmente, a esquerda ela tem essa hegemonia no Brasil, mas talvez eu acho que essa crise possa gerar benefícios para a mudança da imagem da direita, e principalmente do presidente, se ele conseguir claramente se comunicar com o povo e dizer que ele está fazendo de tudo que for o necessário para que a economia possa voltar ao normal e as pessoas possam ter os seus direitos fundamentais restaurados e não vilipendiados e não assolados como a gente agora está assistindo no Brasil, presenciando. Sim.
Mas aí, ó, um ponto eu divirjo um pouco. Eu, na verdade, eu acho que Bolsonaro, ele realmente ele sabe se comunicar. Eu acho assim que a forma como ele se comunica é uma peça-chave. Porque eu acho que o pessoal que já está mais ligado na coisa, o pessoal vê aquele discurso e fala assim, pô, poderia ser melhor. Porque o pessoal já sabe o que está acontecendo. Quem é de esquerda, Bolsonaro poderia fazer o que for, o cara sempre vai estar contra, ele vai estar contra, não importa o quê. E aí, para mim, o termômetro bom é chão de fábrica. Tem muito amigo que mora no chão de fábrica, outro mora o quê? Trabalha. Então, logo depois, assim, do discurso, algumas fábricas ainda estavam abertas, eu perguntei, falei, ei, bicho, como é que foi o clima aí depois da conversa de Bolsonaro? Eu falei, rapaz, a galera foi a loucura. A galera aqui realmente está entendendo que Bolsonaro está fazendo de tudo. A raiva é dos governadores. Então, na discussão de WhatsApp, por aí vai, o pessoal entendeu. Aquela linguagem ali que o Bolsonaro falou, ó, quem tiver histórico de atleta tá blindado, o pessoal gostou. É o que o povão gosta. Só que aí é um ponto assim que eu acho que é o problema, que, por exemplo, a questão da guerra cultural. Eu acho que o governo poderia ser melhor, mas ao mesmo tempo eu me questiono assim, pô, o que poderia ser feito melhor? Eu sei que a SECOM poderia atrapalhar melhor e por aí vai, mas, por exemplo, Bolsonaro já falou que se fosse para ele fazer pronunciamentos na TV, existe uma certa limitação, que ele falou por questão de lei, ele só poderia ir para a TV se for para falar alguma coisa que seria de interesse geral da nação, como ele foi, por exemplo, falar da questão do corona e outras coisas. Então, eu fico me questionando também o que Bolsonaro poderia fazer nesse aspecto, que não fosse assim, ah não, Bolsonaro tá, sei lá, tá pegando dinheiro do governo e investindo na mídia. O pessoal, aí essa narrativa dos blogueiros de crachá, que tem um gabinete do ódio, uma falange por aí vai, que Bolsonaro tá dando dinheiro, basicamente só ia alimentar esse tipo de narrativa. E aí que é um ponto assim que eu acho assim, pô, esse aqui é um ponto muito difícil. Como a direita pode começar a reverter esse problema da guerra cultural? Não, certamente se posicionando em posições estratégicas da sociedade, porque, como a gente sabe muito bem, conhecendo a Revolução Cultural, e até você mesmo falou que conhece, estudou com Olavo de Carvalho, ele coloca isso muito bem, ele já escreveu vários livros a esse respeito, que o negócio maior é se posicionar em posições estratégicas da sociedade. A esquerda se infiltrou, até mesmo dentro da igreja, através desses falsos pastores da teologia da libertação, que, na verdade, de cristãos não tem nada, simplesmente foram ali implantados para corromper a população, corromper as pessoas que vão à igreja, por exemplo, confundindo a cabeça dessa gente. E a mídia era uma outra questão estratégica, e o próprio setor educacional. Então, os militares, até conversei contigo antes dessa conversa oficial nossa, cometeram um erro crasso, que na minha época eu era bem pequenininho, mas eu sou jovem, não sou muito velho, então mas cheguei a pegar bem como criança o fim do regime militar. E eu me lembro que todos os meus professores, os titios e titias lá do colégio, eram todos eles marxistas, falando mal do governo. Toda a cultura era esquerdista. Então, ficaram 20 anos no poder e entregaram a sociedade com essa questão da esquerda dominando a cultura, dominando a mídia. Vai haver uma concessão agora para a Rede Globo. Ou a Rede Globo muda radicalmente a sua postura, ou ela tem que ser a renovação da licença para essa emissora tem que ser revogada. Não precisa nem ser revogada, deixa de existir, porque em 2 anos tem que aplicar novamente, principalmente o governo tem que ter cuidado com essas coisas. Agora, com relação ao uso da palavra, e com relação, por exemplo, à teoria que se fala tanto de comunicação, que é exatamente o fato de você conseguir explicar ao povo as suas ideias de uma maneira própria. Como é que a esquerda, tendo ideias que, na verdade, são tão destrutivas à sociedade e que são tão contrárias ao bem comum e tão contrárias à soberania nacional e à própria ordem econômica nacional, como é que elas conseguem convencer qualquer pessoa? Porque, na verdade, talvez seja que o marketing delas seja tão bom que elas vendem um produto vagabundo e de baixa qualidade, mas que, porque a propaganda ela é muito boa, ela consegue convencer alguns.
E aí, agora entrando nesse outro tema aí, que foi das últimas horas aí, a questão da queixa-crime, que estão pedindo agora o afastamento de Bolsonaro, falando que ele está querendo causar o caos, que ele ajudou na difusão do corona e por aí vai, que Marco Aurélio encaminhou para o PGR. O que falar disso daí? Isso daí é só tentativa midiática? Tem alguma a possibilidade disso acontecer? Não tem? Isso aqui é o mais interessante, chega a ser até cômico. Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro ele está sendo acusado de tentar salvar o povo. Indiretamente é isso que está sendo feito, porque esse deputado, um ilustre desconhecido do PT de Minas Gerais, que eu prefiro nem mencionar o nome, mas o Ciro Gomes já tentou isso antes, mas agora a acusação feita contra ele é que ele está tentando trazer o Brasil à normalidade novamente, e que ele está tentando evitar que o povo passe fome, e que ele está tentando evitar que o direito de expressão, de locomoção do indivíduo e o direito de associação sejam restabelecidos. Então, uma pessoa lutando pelos direitos humanos, direitos fundamentais, básicos da Constituição, isso aí gera uma tentativa de afastamento dessa pessoa. Bom, dizer que isso é maluquice e que é completamente bizarro, eu acho até que é pouco. Então, o que a gente está presenciando é a tentativa de afastamento de um homem que está lutando pela manutenção do regime democrático, pela restauração do Estado de Direito e das garantias fundamentais da pessoa humana. Isso gera, na visão do PT, um grave crime. É um grave crime tentar evitar que pessoas inocentes passem fome dentro de casa. Eu acho que agora a esquerda está revelando as suas cores próprias. Agora a gente está começando a descobrir mais a verdadeira natureza da esquerda, que nunca foi a favor do povo, é a favor da obtenção do poder. E, em nome do povo, justifica atos de genocídio, como o nacionalsocialismo na Alemanha, através de Hitler, um regime de esquerda, e o outro regime de esquerda conhecido por todos nós é o internacional-socialismo da Rússia, que também é chamado de comunismo. Os dois regimes juntos mataram 200 milhões de pessoas no século passado apenas. Então, é uma ideologia contra o povo, contra a dignidade humana, e que está apenas revelando a sua própria identidade macabra e violadora de direitos humanos nesse momento tão dramático da história do Brasil. Uma coisa para mim que me preocupa muito é a questão da China. Ontem eu tinha feito aqui você no canal falando da China, e eu não sei se poderia, na minha cabeça tinha que ser, na pior das hipóteses, fichado por, sei lá, crime contra a nação, traição nacional, que é a figura de João Dória, que é quem vem se destacando aí, nas figuras aí dessa nova esquerda que vem surgindo no Brasil. E aí, uma coisa certa em tempos de crise é que os preços caíram, os preços caem, tá tudo barato, as commodities estão no chão, empresas brasileiras estão falidas, e tudo que um chinês com dinheiro e querendo investir precisa é de um intermediador no Brasil que ajude no processo. E ano passado, João Dória, ele abriu um escritório em São Paulo para atrair o governo chinês. Já deu entrevistas falando que pode esperar que São Paulo, possivelmente nos próximos anos, indicam que a China vai se tornar o maior parceiro do estado de São Paulo, não mais os Estados Unidos, que basicamente é o caminho que Bolsonaro... Possivelmente não, é o caminho que Bolsonaro vem trilhando, um alinhamento maior com o Trump, um alinhamento maior com Israel, esse bloco Israel e Estados Unidos, é o lado que o Brasil está tentando se posicionar, e do lado de lá o pessoal está envolvido até o talo com a China, e aí é outro problema, e eu acho que é uma coisa assim bem clara que não adianta se envolver com a China que vai dar errado. Aqui na Austrália mesmo já tivemos inúmeros problemas com a China no passado, já teve até lei, tem até um documentário que estava esses dias do Xi Jinping, que o pessoal estava mostrando algumas coisas que aconteceram na Austrália que levaram até pessoas do Congresso, não sei se o cara sofreu impeachment, se o cara pediu para sair. Mas se envolver com a China
não é coisa boa. O que você acha também dessa situação aí? Eu acho que o que você colocou é a mais pura verdade. Mais pura verdade. Mas a gente não pode também deixar de levar em consideração dois fatos. Um é a parte desse grupo que, na verdade, tem interesses escusos, como você colocou, que, na verdade, conspiram contra a nação, porque se deixaram corromper financeiramente, porque os chineses também apoiam financeiramente esses candidatos e tudo que servem aos interesses da China ou do governo comunista chinês. Esse é o ponto número um. Agora, o ponto número dois é que a gente nunca pode subestimar a imbecilidade dos nossos políticos também. Então, você tem aqueles que são espertos e precisam ser corrompidos financeiramente, e isso é muito comum, inclusive aqui na Austrália, e aqui no Brasil, você menciona o caso desse Dória, desse governador terrível que São Paulo tem, e, obviamente, que você tem aqueles ideólogos de esquerda que, num certo sentido, ainda tem um certo afinamento emocional, ideológico com a China comunista, porque admiram o totalitarismo, admiram a opressão do governo chinês, porque eles têm um amor à tirania, e isso aí gera esse tipo de afeto ao governo chinês. Então, você tem essa combinação aí desses dois fatores. Isso, obviamente, que gera esse problema todo. Agora, essa crise da coronavírus é o seguinte, muitas pessoas não têm um conhecimento mais profundo a respeito da matéria e são extremamente crédulas, eles acreditam em qualquer coisa que o governo diga. A outra é que o governo pode ter uma composição mista de pessoas extremamente idiotas e despreparadas e o outro grupo que, na verdade, tem, como você diz aí, e colocou um interesse maior, escuso, que talvez não seja tão claro para a população comum. Obviamente que a crise econômica, ou qualquer crise dessa natureza, gera um aumento da máquina do Estado, um aumento do assim chamado estado de bem-estar social, que, na verdade, faz um bem-estar muito grande para os burocratas e, lamentavelmente, nunca serviu e nunca servirá para o povo comum, a população comum de um país, mas isso vai gerar, indubitavelmente, um aumento da máquina do Estado no seu devido tempo, isso vai gerar um déficit econômico da maior gravidade e um empobrecimento da população que serve aos interesses dessa elite. Porque quanto maior o tamanho do Estado, maior a capacidade de se empregar essas pessoas, porque aí você tem um aumento da capacidade do governo de assimilar pessoas que são ligadas a esse tipo de grupo, e também, obviamente, que você tem um aumento do controle pelo Estado da população, uma diminuição da sociedade civil no seu papel. Então, na verdade, você tem um aumento do tamanho do Estado como consequência natural. Hoje é um dia bem sugestivo, né? Hoje aqui é dia 31, está começando dia 31 no Brasil. Era um bom dia aí para Bolsonaro pensar aí no estado de sítio, né? Comemorar aí 64, 31 de março. Quem sabe no 31 de março de 2020, acho que estava precisando. Se por caso o Bolsonaro venha decretar um estado de sítio, ele teria o direito de, por exemplo, controlar ou pelo menos fiscalizar o que a mídia passa na TV? Porque, para mim, uma das peças mais fundamentais para entender esse processo é a mídia. A mídia no Brasil, ela está pegando o problema e ampliando num nível absurdo, fora do comum. É o tempo todo propagando a narrativa apocalíptica, que as coisas vão se acabar, que o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, que se você sair de casa você vai morrer. João Dória, utilizando o poder que ele tem de ter o controle sobre a TV Cultura, ontem no Roda Viva ele levou o Átila, que é um youtuber que foi extremamente conhecido, que ele fez um vídeo falando que mais de 1 milhão de brasileiros iriam morrer, deu mais de 1 milhão de visualizações, e ele estava ontem no Roda Viva, que é da TV Cultura, junto com a Vera Magalhães. E o engraçado é que o mesmo Átila
foi divulgado pela embaixada chinesa no Brasil para mostrar, tipo assim, o vídeo dele de como a China estava lidando bem com os problemas. Então, existiria alguma forma também de Bolsonaro, sei lá, não é um cala-boca, mas ao mesmo tempo não é, porque, tipo assim, você pode falar o que você quiser, mas o pessoal tá passando dos limites. O pessoal não é a questão só que tá falando besteira. O pessoal tá falando algo que deveria ser crime. Eles estão criando um caos social. E você falou a questão até do suicídio antes. Eu não sei se você chegou a ver, mas um político alemão se suicidou nas últimas horas devido a essa pressão toda que tá rolando. Acho que com medo de morrer. O cara chegou a suicídio, realmente ao suicídio. É melhor, sei lá, morrer de suicídio sem dor do que, sei lá, ficar agonizando sem conseguir respirar direito por causa do corona. Então, eu tô vendo a mídia, além do problema todo, além de gerar esse pânico, possivelmente tá gerando doenças psicológicas nas pessoas por criar essa narrativa apocalíptica e ficar o dia todo nisso daí. Certamente que sim. Dando aqui um exemplo da Austrália, só para ficar claro para a população brasileira, uma única pessoa, morreu no meu estado. Ela tinha 92 anos de idade. Não, a outra era realmente uma pessoa muito nova, ela tinha 91 anos de idade, morreu na Tasmânia. Algumas dessas pessoas, todas elas acima de 70 anos de idade, por sinal. Todas as 19 mortes aqui na Austrália são pessoas muito idosas. Então, a minha pergunta é se elas morreram com o coronavírus ou de coronavírus, porque se pegasse qualquer gripe ou qualquer coisa, isso poderia realmente agravar. A pessoa já tem uma idade avançada, problemas cardíacos, problema de diabetes. Ninguém morre com saúde de coronavírus. Por sinal, o professor da Stanford University, Ioannidis, ele fez um cálculo dizendo que apenas 0,3% das pessoas devem morrer disso, porque quando a Organização Mundial de Saúde, que esse é o nome usado no Brasil, a Organização Mundial de Saúde previu que das pessoas que contraem coronavírus, apenas 3% delas acabam falecendo. Ele chegou à conclusão de que, então, o cálculo deveria ser mudado, alterado, porque a maioria das pessoas que pegam uma forte gripe, se elas têm uma saúde boa, elas não ligam para o hospital. Eu, quando pego uma gripe forte, fico em casa. Ninguém nem sabe que eu peguei a gripe. Então, ele calcula que 85% das pessoas que pegaram esse coronavírus não reportaram o fato porque se recuperaram. Então, a verdadeira estatística aqui é que provavelmente é 0,3% no máximo das pessoas que adquirem essa doença morrem. Apenas aquelas que são muito idosas, que correm algum risco, às vezes até sendo muito idosas, se recuperam. E aquelas pessoas que têm já uma saúde bastante debilitada. Então, isso tudo é uma coisa extraordinária, porque se a gente tivesse um vírus realmente matando todo mundo, eu seria o primeiro a estar preocupado e não seria tão irresponsável de dizer coisas assim, tentando tranquilizar aquilo que é a verdade. Mas o que as elites estão fazendo é usando isso para desestabilizar governos conservadores, porque sabem, por exemplo, que agora no Brasil você tem um Bolsonaro, nos Estados Unidos você tem a figura do Trump, agora Boris Johnson na Inglaterra. Eu não posso nem falar muito bem desse que a gente tem aqui na Austrália, que se diz conservador, mas é um desastre completo. Mas o que eu quero dizer é que a esquerda está tentando usar esse tipo de artifício para desestabilizar governos conservadores e implementar uma política socialista que simplesmente vai gerar um aumento dramático do tamanho do Estado e um advento do totalitarismo, com a supressão completa de direitos fundamentais básicos. Isso é um teste de engenharia social que está sendo aplicado. As elites sabem muito bem que isso é uma catástrofe artificialmente criada. E a maior catástrofe não é uma catástrofe relacionada à saúde, mas é relacionado à dimensão social e econômica de uma tragédia fabricada por essas elites inescrupulosas, corruptas, que não têm nenhum valor à pessoa humana e à vida humana em geral. Mas aí, sobre a questão ainda da questão, por exemplo, do estado de sítio. Entrando no estado de sítio, poderia se tomar alguma medida contra a mídia ou não?
você poderia tomar uma atitude contra a mídia, porque simplesmente é uma necessidade de contenção da convulsão social e do caos social. Um estado de sítio exatamente para que se evite o caos maior. Então, são medidas extraordinárias a serem tomadas por um curto espaço de tempo para que, eventualmente, o Estado de Direito e os direitos fundamentais da Constituição sejam restabelecidos. Então, quando você tem uma situação extraordinária, medidas extraordinárias, inclusive essa que você menciona, podem ser perfeitamente tomadas sem nenhum tipo de problema. E talvez seja necessário, porque a Globo está criando realmente, mas não é só a Rede Globo, é a Bandeirantes, essas outras aí. Então, acho que vai se pensar assim na maneira como que a mídia precisa ser resgatada para a busca da verdade e da informação neutra, pelo menos para esses veículos de a TV aberta. Porque se você quiser ter um blog e divulgar ideias imbecis, esse é o problema teu. Mas a televisão não deve ser um veículo de desinformação, deseducação e propagação da imoralidade, como tem sido feito no Brasil através dessas emissoras de televisão. Sim. E aí, a gente está chegando aqui a 46 minutos. Eu acho que a gente pode só, para fechar, falar um pouquinho aqui da Austrália. Muita gente me pergunta. Eu não sei como é que está em Perth, mas olhando aqui em Brisbane, pelo menos, a única coisa que mudou é que a gente tem muita gente de home office, fecharam a academia, o que me deixou um pouco chateado, e fecharam os bares, que eu não entendi muito bem. Eu entendo por certo aspecto que, pô, galera mais jovem pode ir pro bar, beber, chega em casa, passa pra mãe e pra avó, o pessoal por aí vai, mas ao mesmo tempo o bar é mais frequentado por gente mais jovem, que em teoria não é um grupo de risco. Mas entre os males os menores, principalmente se a gente comparar com o Brasil. Eu mesmo estou trabalhando, tá beleza, tem muita gente que tá levando moto para fazer serviço, porque tá aproveitando que tô trabalhando de home office, ou então o trabalho deu uma parada, então lá pelo menos tá bom pra gente. E não sei, eu tô achando que aqui na Austrália o pessoal vem lidando muito bem, sem comparar com o caos. Eu particularmente, eu acho que Trump, ele não aguentou uma certa pressão. Eu acho assim que ele comeu a pressão do pessoal do início, que queria parar os Estados Unidos, e ele resolveu dar uma quarentena geral, que Trump fez um lockdown, e eu acho que isso aí até causou impacto no Brasil, porque depois que Trump fez aquele pronunciamento que ia fechar os aeroportos, não ia ter mais voo da Europa entrando nos Estados Unidos, a partir da sexta-feira, Bolsonaro foi até para a TV, fez aquele discurso e falou, ó, galera, repensem aí nas manifestações, vejam aí se vocês realmente vão para a rua no domingo. Não proibiu ninguém de ir, mas falou para repensem. E acabou que esse discurso de Trump, eu vi de tanta gente falar assim, nossa, você tá falando que o corona não é isso tudo? Até Trump acha que é um problema. Até Trump, eu quero, cara, calma, bicho. É ano de eleição, Trump tá preocupado se reeleger, se ele perder é pior. Então, eu acho que isso aí foi sei lá, eu acho que ele acabou dando narrativa até para o pessoal da esquerda internacional. Falou, ó, até Trump tá fechando tudo. O seu país também tem que fechar. E aqui na Austrália eu tô vendo que, querendo ou não, Morrison, todo atrapalhado, deu até uma bola dentro. Nos mais ou menores, as coisas estão funcionando, as escolas estavam funcionando, não sei agora se resolveram parar. Minha mulher tá na faculdade, estava funcionando até semana passada. Essa semana tá tendo aula, mas as aulas vão ser online. Aqui, a maioria das universidades, pelo que eu vejo, tem essa questão de você poder acompanhar as aulas online. Então, eu tô vendo assim um aspecto legalzinho. Não sei como é que você tá vendo a situação aqui na Austrália. Eu não tenho o teu otimismo todo, né? Porque, eu acho que você tá sendo bem generoso com o Scott Morrison, porque ele tem agora adotado medidas econômicas que são desastrosas para o futuro do país. E essa coisa da crise do coronavírus é muito importante levar em consideração que aquela coisa da linha de escalada de casos de coronavírus, ela agora está numa descente, não numa ascendente. Ela está descendo. Então, a gente está tendo agora menos casos de coronavírus e apenas 19 pessoas, teoricamente, morreram de coronavírus na Austrália, todas elas bastante idosas. A maioria delas acima de 80 anos de idade.
Aqui no meu estado, como eu falei, uma única pessoa. Então, isso justifica você destruir a economia de um país? Porque, num certo sentido, eu conheço já pessoas, a minha própria esposa, ela trabalha numa companhia que ela tem o desprazer de ter que demitir pessoas agora todos os dias. E essas pessoas vão ter a vida delas destroçadas como resultado. Isso, na verdade, porque a gente fala no Brasil de que interessa as elites políticas porque elas concentram mais poder, aqui na Austrália é a mesma coisa, porque obviamente que isso vai concentrar o poder ainda mais, né? Dentro desse poder desses grupos que controlam o Estado, a máquina do Estado. Agora, essas medidas econômicas têm um potencial de gerar muito mais mortes por suicídio e causados por depressão e até mesmo a miséria de muitas pessoas, a pobreza de muitas pessoas, porque agora eu já vejo pessoas desesperadas e a minha esposa, então, nem se fala, porque ela trabalha numa companhia que já está demitindo um monte de gente. Isso vai ter um custo social muito maior e um número de mortes infinitamente maior do que o que a coronavírus possa algum dia poder ter causado. Então, o que a gente vai presenciar aqui é um colapso da economia em muitos aspectos, porque o governo vai começar a injetar milhões e milhões de dólares para tentar supostamente recuperar aquilo que ele criou. Que é interessante, você não acha? Porque eles falam que agora o governo vai precisar ser a solução quando o governo é a causa do problema. Então o governo cria o problema e aparece como o salvador do problema que o governo próprio criou. Esse aqui é o segredo dessa gente. É porque então, meu otimismo vem assim, pô, eu comparo com o Brasil. No Brasil fechou tudo. Aqui fechou algumas coisas, ainda estão acontecendo. Mas você está em Queensland, tá? Porque em Sydney fechou tudo mesmo, você não pode nem sair de casa. Então varia de estado para estado, de estado para estado, basicamente. Em New South Wales a situação está muito pior do que em Brisbane. E em Perth está começando a ficar insuportável, porque eu ando nas ruas, as pessoas ficam me olhando como se eu fosse um criminoso por andar na rua. Então, uma coisa que está começando a ficar preocupante. Agora, tem um detalhe também, que esse tipo de assistência à recuperação da economia, olha só que barbaridade desse irresponsável do primeiro-ministro Scott Morrison. Ele acabou de dizer agora que vai injetar 150 milhões de dólares para os grupos feministas, porque os grupos feministas agora estão dizendo que os homens australianos vão usar da crise para oprimir as mulheres. E aí o dinheiro, 150 milhões de dólares, para uma coisa que não gera nenhum tipo de desenvolvimento econômico, de recuperação da economia, gera, sim, a destruição das famílias. Então, basicamente, ele está usando esse dinheiro para destruir as famílias e alegando que somente as mulheres podem ser vítimas de violência doméstica. Quando eu, como comissário de reforma legislativa, cansei de ser visitado por homens que eram espancados todos os dias por suas mulheres, perderam acesso aos seus filhos e alguns até, infelizmente, cometeram suicídio. Então, esse tipo de ação é altamente irresponsável e eu não tenho nem como perdoar, porque eu, como comissário, tive que conversar com essas vítimas de violência doméstica. Ele tentando usar uma visão feminista do problema, ele está violando os direitos desses pobres coitados que não têm sequer acesso aos seus próprios filhos e já perderam tudo que tinham. Então é isso. Eu sou um cara de sorte na vida. Eu só escolho o lugar certo. Eu falo, vou para Queensland, terra da rainha. Aqui é meu lugar. Querendo ou não, acho que aqui acaba sendo o estado mais conservador da Austrália. Não sei porquê. Você falando que o pessoal tá olhando meio torto para você. Aqui mesmo, eu saio para fazer uns test drive quando eu tô trabalhando. Toda vez que estou na rua, o pessoal tá aproveitando para se exercitar. Todo mundo com roupa de academia, correndo, andando com cachorros, o parque tão cheio. Ela tá fazendo a festa aqui. Né? Graças a Deus o pânico não chegou. E outra coisa interessante é que, muito embora as igrejas estejam fechadas, e que eu acho que deveriam estar relativamente abertas, porque, como cristão, eu acho que a gente precisa mais do que nunca de oração, mas as clínicas de aborto
Estão todas elas abertas aqui na Austrália. Então, matar um filho não tem problema, você pode ter uma operação aí qualquer para eliminar o problema de ter um filho. Mas para poder rezar, para pedir a Deus por ajuda, não pode. Então, você vê, esse é um primeiro-ministro que se diz cristão, mas clínicas de aborto estão abertas. Agora a igreja tem que estar fechada. Não, a situação aqui da Austrália de política é complicado. Eu não vejo aqui ninguém falar assim, ó, esse aqui é um Bolsonaro australiano. Não tem. Um Bolsonaro, Não, um Boris Johnson, tem, um Trump. tem o Mark Latham, que na verdade fez uma transição interessante. Quando eu cheguei na Austrália, ele era o líder do PT australiano, que é o Labour. O Labour é o PT australiano. Ele era o líder do PT daqui. E aí ele foi se transformando para melhor. Ele foi evoluindo. E hoje ele é membro de um partido que eu não inteiramente gosto, porque eu acho que a Pauline Hanson, que é a líder do partido, é muito limitada, na minha opinião. Ele é que deveria ser o líder, porque ele é muito carismático. E ele fez uma mudança radical do posicionamento ideológico. Ele diz que ele evoluiu e melhorou. E ele diz que o PT australiano piorou com o tempo. Talvez seja verdade, mas isso acabou levando ele para uma guinada de 180 graus. Então, hoje ele está tão afastado da esquerda que ele é mais de direita do que o pessoal do Partido Liberal, que são um bando de oportunistas. Eu já vivi muito no Partido Liberal, fui vice-presidente do Partido Liberal. Eu fui vice-presidente do Partido Liberal na minha divisão. E fui nomeado pelo Attorney General, pelo que a gente chamaria no Brasil de procurador-geral, para o cargo de comissário de reforma legislativa. Essa pessoa que me nomeou é hoje o Procurador-Geral da República. Sim. Se a gente traduzir isso para o português, seria o equivalente. Eu já cheguei aqui de falar por alto da Pauline, não lembro quando, mas já falei aqui no canal, o pessoal me perguntou. Até no passado nas eleições, minha mulher não sabia em quem votar, eu falei, bicho, vai de One Nation, primeiro lugar, segundo lugar, vai de Liberals. O meu problema com a Pauline é que eu acho ela assim, o nacionalismo dela, às vezes, é muito limitado. Às vezes ela fecha, assim, demais. Não é aquele nacionalismo meio patriótico. É um nacionalismo, assim, meio furado. Mas eu gosto das colocações dela. Ela é, assim, um pouco, assim... Ela parece até um pouco Bolsonaro. Ex-vendedora de chips. Tá lá, bate no pessoal. Vez outra tá no escândalo, que nem quando ela foi toda vestida de burca. Então ela sempre tá aí. Sempre tá fazendo uma besteirinha. Mas presta atenção. Não, mas olha aqui, a gente tem que levar em consideração uma coisa, Kim. Ela consegue obter um retorno financeiro muito bom para a atividade dela de fazer oposição a tudo e a todos. Ela tem uma posição no Senado. Ela é senadora, recebe muito bem para isso. Sim. Mas quando ela tem a possibilidade de fazer uma coisa mais prática, uma mudança efetiva, como, por exemplo, agora que ela foi nomeada pelo governo federal para ser a co-chair, ou diretora, dessa comissão que é responsável pela reforma do direito de família na Austrália. Ela deixou que a condução dessa questão fosse inteiramente conduzida, a condução fosse controlada pela esquerda. Então, ela, das duas, uma, ou ela é bastante incompetente, ou ela simplesmente não tem interesse verdadeiro em fazer as mudanças que ela tanto diz. Porque se eu fosse o chefe de uma comissão dessa natureza, eu jamais trairia as famílias australianas e deixaria isso ser controlado por advogados de família, direito de família, completamente inescrupulosos. Isso seria mais ou menos o equivalente a deixarem as raposas cuidarem do galinheiro. Esse report ele era para ter as famílias debatendo o assunto, para terem as vítimas a oportunidade de exporem a gravidade do problema. Todo o processo foi viciado
E hoje, quem dita as regras do jogo são os advogados inescrupulosos e essa gente que se beneficia com a desgraça alheia. Tudo com ela, em teorias, comandando o processo. Então, ou ela é extremamente burra e incompetente, o que é também, talvez, o caso, ou ela age de má fé. Eu acho que é simplesmente uma questão de incompetência acima de tudo. Ela não tem nenhum tipo de capacidade intelectual para estar no Senado. Outros têm capacidade intelectual tão baixo quanto ela e ainda são esquerdistas. Então é por isso que a gente até acha ela não tão ruim. Ela é só incompetente de direita. A gente tem um monte de incompetentes de esquerda. Entre as opções que a gente tem, assim, entre as opções que tem no momento, que pelo menos tá coisa assim, é uma que, querendo ou não, esse sabor acaba se destacando. Mas para falar assim, por exemplo, eu voto nela ou eu defendo ela porque eu realmente gosto, eu compro as ideias e por aí vai. Não dá para ser assim. Você não consegue falar assim, eu me identifico com ela. Eu não tenho mais do estômago que eu tinha anteriormente. Agora, para mim, realmente, quando ela abre a boca, na verdade, 90% do que ela fala acaba sendo contraprodutivo, porque, num certo sentido, pessoas como ela acabam danificando a imagem da direita. Eu acho que o que a gente precisa ter mais é pessoas assim competentes de direita, bem articuladas e que tenham o verdadeiro carisma. Eu acho que tem muita gente que vota nela por falta de opção, porque o Partido Liberal deixou de ser liberal há muito tempo. Na verdade, uma esquerda light. A gente tem na Austrália a direita verdadeira, autêntica, radical, e você tem a esquerda, falsa esquerda, que é exatamente a pretensa direita do Partido Liberal, que mudou para a esquerda há muito tempo e não serve verdadeiramente aos interesses da liberdade. De liberal só tem um nome. Virou tipo um PSDB. Virou um PSDB. É o PSDB australiano, sem dúvida nenhuma. O pessoal falando, pô, bicho, eu vou botar Liberals como segunda opção, primeiro Nation, só porque Liberals está muito difícil. Tipo assim, vamos de menos pior, vamos aqui ver se tá entre os males é o que está indo. Mas aqui realmente tem uma crise de representatividade. O movimento conservador na Austrália está faltando assim algumas vozes mais fortes, influenciadores, youtubers, escritores, twitteiros e por aí vai. Nem se compara com o que está acontecendo no Brasil. Sem dúvida. O Brasil está na frente nesse sentido. Sim. Mas eu acho que tá bom. Temos aqui 1 hora de bate-papo. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Não, eu acho que ficou muito claro. Mais uma vez reiterando o fato de que o Bolsonaro, o pedido de afastamento é relacionado ao fato de o Bolsonaro buscar o bem-estar da população como um todo, buscar o resgate da legalidade e do funcionamento próprio do Estado de Direito e do regime democrático, e que esse deputado do PT de Minas Gerais, junto com elementos como o notório Ciro Gomes e outros, na verdade, eles estão atacando o Bolsonaro porque o Bolsonaro ousa defender direitos humanos, ousa defender o Estado de Direito. É uma coisa tão surreal que parece até piada. Então, o Bolsonaro está sendo acusado de tentar salvar o povo, ou deixar o povo dentro de casa morrer de fome. É isso que eles querem, que o povo morra de fome. Não, eles não querem isso, eles querem que o povo se desespere. Essa gente é cruel. Então, eu espero que o resultado final disso seja que o Bolsonaro seja vindicado e que essas pessoas que atentam contra o povo e a legalidade e o Estado de Direito sejam punidas devidamente, não só pela lei, mas pelo povo, na medida em que o povo possa escolher governantes que realmente zelem pelo interesse coletivo. Então, acho que é isso aí. Faço suas palavras finais, as minhas também, concordo. Tá um absurdo, o Brasil tá absurdo demais. Por isso que eu falo que a Austrália tá bom. Porque quando eu olho pro Brasil, eu falo, cara, aqui tá o paraíso. Se aqui o pessoal tá demitindo, imagina no Brasil. Imagina no Brasil, que a gente tem ambulante.
Que a gente tem imagina um ambulante do Brasil, que mora no morro, que mora num subúrbio bem longe, que tem que sair todo dia para ver se consegue ganhar R$ 40 no sinal, para, sei lá, comprar 1 litro de leite que está quase R$ 5. Aí, comparado isso daí, cara, é absurdo. Uma pessoa dessa falar em lockdown, um cara desse não tem reserva financeira, um cara desse não tem FGTS, não tem nada. O cara tá entregue à morte. Não é nem a sorte, é a morte mesmo. Ele tá entregue à morte. Não é nem a sorte, é a morte. Então, quase realmente, como... tá impraticável. Impraticável. Exatamente. Mas é isso, Augusto. Muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Muito bom, como sempre. E aí, sempre que tiver alguma questão jurídica, a gente tem que conversar aí para tentar ver, colocar os pingos nos is, como diz, né, na linguagem popular. Sem dúvida nenhuma. E esclarecer a verdade para o nosso povo, que na verdade está sendo oprimido e que a gente precisa, mais do que nunca, de lutar pelos direitos do nosso povo. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês. Espero vê-los em breve. Valeu!